E hoje, quando nós, os filhos de Deus, nos encontramos na adversidade, perdemos a fé, falamos bobagem, gritamos, saímos correndo atrás de profetada. Profetada, mentira, porque não tem coragem de chegar no canto e dizer pai, pai, e ficar no canto com seu pai. Olha, quando Jesus estava visivelmente aqui na terra como mestre, ele tinha muitos discípulos. E ele fez coisas tão maravilhosas. Ele curava enfermos, ele ressuscitava mortos, multiplicava pão e peixe, andava sobre o mar, dizia para a onda, parar, e para o vento, stop. E tudo acontecia. O homem pregava que era um negócio maravilhoso. Se você fosse discípulo de Jesus Cristo naquela época, o que você ia pedir para ele? Mestre, me ensina o quê? Eu, se fosse discípulo de Jesus Cristo naquela época, eu ia dizer, mestre, me ensina como é que se ressuscitam mortos. Eu digo para vocês, nunca mais uma mãe ia chorar a morte do filho na porta do cemitério, que eu estaria lá, levanta. Sou louca por ressurreição. Louca pela ressurreição. Eu ia dizer, mestre, me ensina como é que ressuscita os mortos. Algumas pessoas iam pedir, aquele ia pedir, mestre, me ensina como é que multiplica a comida. Para lá para o morro Dona Marta. Você sabia que nenhum discípulo pediu, mestre, me ensina como é que se ressuscita os mortos? Eu fico impressionada. Sabe o que foi que eles pediram para Jesus? Mestre, ensina-nos a orar. Então, nós temos que chegar à conclusão que a oração de Jesus era muito mais impactante do que todos os milagres. Não é? Se foi tudo que os discípulos queriam, com certeza era mais impactante. E quando eles disseram, mestre, ensina-nos a orar, sabe qual foi a postura de Jesus? Tudo bem. Quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu. Aquilo foi uma bomba na cabeça dos discípulos. Aqueles homens conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas nunca viram um rei, um profeta, um sacerdote chamar Deus de Pai. Nem Abraão, amigo de Deus, nem Davi, segundo o coração de Deus, nem Samuel, nem Elias, nem Moisés. Como é que nós vamos chamar Deus de Pai? Ninguém conhece mais o Pai do que o Filho e o Espírito. E se Jesus disse para nós chamarmos a Deus de Pai, é porque o Pai quer ser chamado de Pai. Então, a partir de Jesus, nós precisamos chamar a Deus de Pai. Pai. Se nós estamos reunidos, nosso Pai que está no céu. Mas Jesus disse assim, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Então, quando eu estou junto com meus irmãos, o Pai é nosso. Mas quando eu estou sozinho, o Pai é meu. Porque é sim. Quando eu estou sozinho, o Pai é meu. Foi Jesus que falou. Pelo menos isso eu tenho que crer. Agora presta atenção. Pai. Que tal? Quando você vai a Deus como Pai, o colo dele está pronto para você. O ombro dele está pronto para você descansar. Os braços dele estão prontos para abraçar. A mão dele está pronta para lhe aceitar ou para lhe dar um puxãozinho de orelha. Mas pai, quando puxa a orelha, ele puxa a orelha, mas não empurra do colo.
mas Ele vai sempre prover. Eu não sei o que você acha de pai, mas se você teve um pai aqui na terra muito ruim, saiba que o Pai do céu diz para você: esqueça dele, que você tem eu aqui. Você tem ele, eu aqui. Pai, quando você vai orar, pare com essa mania de dizer: Deus é eterno, todo-poderoso. É seu pai. Entra no teu quarto e fecha a porta para não ter fofoca. Porque as coisas que você vai dizer a seu pai, ninguém precisa ouvir. Porque Deus não é fofoqueiro, mas quem ouve pode ser. E você chega lá: o que é que eu vou falar com Deus? Jesus Cristo disse que é para falar pai. Chega lá e faz assim: pai. Que mais? Não tem que ficar falando nada. Pai. Às vezes eu fico mais de meia hora dizendo pai. Às vezes eu choro. Às vezes eu rio. Às vezes vem a lembrança do rosto de uma pessoa, eu levo essa pessoa diante de Deus. Às vezes vem uma igreja, eu levo aquela igreja diante de Deus. E assim eu fico. Eu fico. Trazendo o que vem no coração diante de Deus. E depois eu digo: pai, eu esqueci do horário. Tchau, vou contigo. É pai. Moisés foi um homem tão apaixonado pelo ministério dele, que quando o povo construiu o bezerro de ouro, ele estava lá em cima com Deus. Quando Deus disse para ele: olha, Moisés, desce, que o teu povo, já não era mais meu, teu povo, que tu tiraste do Egito, depressa se corrompeu. Eles construíram o bezerro de ouro para se adorar. Eu acho que Moisés não acreditou muito naquilo. Quando ele desceu, que ele viu aquela bacanal horrorosa, ele quebrou os tábuas. Quebrou. Numa posição de quebra de aliança. Depois que ele fez aquilo tudo que vocês sabem que ele fez, ele vem assim que nem um João sem braço para Deus. Eu sei que o povo cometeu grande loucura, grande pecado, fazendo para si aquele bezerro de ouro. Mas agora, perdoa o pecado do povo. Como é que Moisés teve a cara de pau de pedir isso para Deus? O meu filho rouba de você a casa, os bens, tudo. E eu chego para você e digo assim: pastor, eu sei que meu filho está errado, mas perdoa o meu filho. Moisés sabia que o resultado dali era morte, porque quebra de aliança tem como consequência a morte. Ele teve a cara de pau de pedir. Mas agora, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, botou Deus na bola. Risca o meu nome do livro que escreveste. Em outras palavras, eu não posso viver sem esse povo. Eu amo esse povo. Se eles não viverem, eu não posso mais viver. Quem é que amava o povo? Deus. O coração de Moisés sentiu o que o coração de Deus sentia. Quando você quer na terra o que Deus quer no céu, você liga na terra e Deus liga no céu. Por quê? Porque Moisés era apaixonado pelo povo de Israel. Olhe para frente. Saiba que o nosso Deus não é perdedor. Olhe para a sua família. Se entregue ao ministério com seus filhos. E olhe para a sua família, um lugar onde Deus habita. Olhe para o futuro dos seus filhos, sabendo neles servos de Deus. Aprenda a olhar na direção certa e a fazer uma plantação certa. A Bíblia diz que aqueles que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo carregando os feixes. Quando
você vai chorando, às vezes você vai assim, oh meu Deus, o meu filho não quer nada. Que plantação é essa? Você abre o suco, põe a semente, joga água em cima. Mas a Bíblia está falando de quem sai andando e chorando. Em vez de jogar água, você rega com lágrimas. Então, se você, a palavra é semente. Se você abre o suco e diz assim, o meu filho não quer nada, o meu filho não presta para nada, pá, chora em cima. O meu marido não quer nada com Jesus, aquele safado, não sei onde vai parar, joga em cima. Você está semeando semente que você vai trazer feixe dela, vai trazer um marido milhões de vezes pior. Um filho, você tem que fazer o seguinte, filho não quer nada, você diz, ó Senhor, tem sido difícil, mas eu sei que o Senhor é Deus, e o Senhor jamais poria uma víbora no meu ventre. O filho que o Senhor colocou no meu ventre é para a sua glória. Ele vai resplandecer a sua glória aqui na terra, em nome de Jesus. E chora em cima. O meu marido está andando na sua direção. Em nome de Jesus Cristo, ele vai criar vergonha. Mas não diga que ele é um safado, porque ele vai criar. E você vai e você chora em cima. O meu lar parece uma desordem, mas não é, Senhor. Não existe problema na minha vida, Senhor. Existem desafios que hão de ser vencidos pelo sangue de Jesus, e chora em cima. Você vai plantando, vai semeando e regando com lágrimas. Quando você vê começar a brotar, é uma maravilha. Começa a brotar coisa boa, começa a olhar para frente, começa a olhar para o alto. Quando ele olha para dentro de si, ele vê que Deus, sem responder a nenhuma das suas perguntas, leva Jó a um conhecimento tão profundo de Deus. Ele fica muito mais perto de Deus, mais profundo com Deus. Deus mostrando para ele a natureza, o universo, o que estava em volta. Porque ele não estava olhando o que estava em volta. E assim, Deus não está interessado em responder nossas perguntas. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Então, meus irmãos, não sei qual o momento que você está passando na sua vida, mas sei que é um momento de aprendizado e de crescimento, porque nós todos somos filhos de Deus. Vamos parar de querer ser crentes de micro-ondas. Chegou, já está pronto. Vamos parar de esperar respostas prontas, pensamentos humanos. Que nós possamos este ano entrar na palavra de Deus e aprender a ir para um cantinho. Pai. Buscar a Deus como Pai, buscar a Deus na sua palavra e saber, não há como você se livrar do sofrimento. O sofrimento é uma tônica aqui. Depois que você vem para Jesus, o sofrimento não vai sair, mas você vai ter o poder e a segurança para como enfrentar na hora do sofrimento. Você tem Deus a quem você pode clamar, como diz o Salmo 120, na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Não é? Então, isso é a nossa porção. Que Deus nos abençoe este ano. Que seja lá qual for o sofrimento que nós vivermos, nós devemos saber que Deus é soberano e que nunca saiu do seu trono. E olhar para frente e saber que o seu Redentor vive. E olhar para si e saber que você tem um dono. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos.
Você abre o suco, põe a semente, joga água em cima. Mas a Bíblia está falando de quem sai andando e chorando. Em vez de jogar água, você rega com lágrimas. Então, se você, a palavra é semente. Se você abre o suco e diz assim: o meu filho não quer nada, o meu filho não presta para nada, pá, chora em cima. O meu marido não quer nada com Jesus, aquele safado, não sei onde vai parar, joga em cima. Você está semeando semente que você vai trazer feixe dela, vai trazer um marido milhões de vezes pior. Um filho, você tem que fazer o seguinte: filho não quer nada, você diz: ó Senhor, tem sido difícil, mas eu sei que o Senhor é Deus. E o Senhor jamais poria uma víbora no meu ventre. O filho que o Senhor colocou no meu ventre é para a sua glória. Ele vai resplandecer a sua glória aqui na terra, em nome de Jesus. E chora em cima. O meu marido está andando na sua direção. Em nome de Jesus Cristo, ele vai criar vergonha. Mas não diga que ele é um safado, porque ele vai criar vergonha. E você vai e você chora em cima. O meu lar parece uma desordem, mas não é, Senhor. Não existe problema na minha vida, Senhor. Existem desafios que hão de ser vencidos pelo sangue de Jesus. E chora em cima. Você vai plantando, vai semeando e regando com lágrimas. Quando você vê começar a brotar, é uma maravilha. Começa a brotar coisa boa, começa a olhar para frente, começa a olhar para o alto. Quando ele olha para dentro de si, ele vê que Deus, sem responder a nenhuma das suas perguntas, leva Jó a um conhecimento tão profundo de Deus. Ele fica muito mais perto de Deus, mais profundo com Deus. Deus mostrando para ele a natureza, o universo, o que estava em volta. Porque ele não estava olhando o que estava em volta. E assim, Deus não está interessado em responder nossas perguntas. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Então, meus irmãos, não sei. E quando eles disseram: mestre, ensina-nos a orar, sabe qual foi a postura de Jesus? Tudo bem. Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu. Aquilo foi uma bomba na cabeça dos discípulos. Aqueles homens conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas nunca viram um rei, um profeta, um sacerdote chamar Deus de Pai. Nem Abraão, amigo de Deus, nem Davi, segundo o coração de Deus, nem Samuel, nem Elias, nem Moisés. Como é que nós vamos chamar Deus de Pai? Ninguém conhece mais o Pai do que o Filho e o Espírito. E se Jesus disse para nós chamarmos a Deus de Pai, é porque o Pai quer ser chamado de Pai. Então, a partir de Jesus, nós precisamos chamar a Deus de Pai. Pai. Se nós estamos reunidos, nosso Pai que está no céu. Mas Jesus disse assim: entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Então, quando eu estou junto com meus irmãos, o Pai é nosso. Mas quando eu estou sozinho, o Pai é meu. Porque é sim. Quando eu estou sozinho, o Pai é meu. Foi Jesus que falou. Pelo menos isso eu tenho que crer. Agora presta atenção. Pai. Que tal? Quando você vai a Deus como Pai, o
você. O ombro dele está pronto para você descansar. Os braços dele estão prontos para abraçar. A mão dele está pronta para lhe aceitar ou para lhe dar um puxãozinho de orelha. Mas pai, quando puxa a orelha, ele puxa a orelha, mas não empurra do colo. Pai. Mas ele vai sempre prover. Eu não sei o que você acha de pai. Mas se você teve um pai aqui na terra muito ruim, saiba que o pai do céu diz para você: esqueça dele que você tem eu aqui. Você tem ele, eu aqui. Pai, quando você vai orar, pare com essa mania de dizer Deus é eterno, todo-poderoso. É seu pai. E coisa que você vai dizer a seu pai, ninguém precisa ouvir. Porque Deus não é fofoqueiro, mas quem ouve pode ser. E você chega lá, o que é que eu vou falar com Deus? Jesus Cristo disse que é para falar pai. Chega lá e faz assim, pai. Que mais? Não tem que ficar falando nada. Pai. Às vezes eu fico mais de meia hora dizendo pai. Às vezes eu choro. Às vezes eu rio. Às vezes vem a lembrança do rosto de uma pessoa, eu levo essa pessoa diante de Deus. Às vezes vem uma igreja, eu levo aquela igreja diante de Deus, e assim eu fico. Eu fico. Trazendo o que vem no coração diante de Deus. E depois eu digo, pai, eu esqueci do horário. Tchau, vou contigo. É pai. Moisés foi um homem tão apaixonado pelo ministério dele, que quando o povo construiu o bezerro de ouro, ele estava lá em cima com Deus. Quando Deus disse para ele, olha, Moisés, desce, que o teu povo, já não era mais meu, teu povo, que tu tiraste do Egito, depressa se corrompeu. Eles construíram o bezerro de ouro para se adorar. Eu acho que Moisés não acreditou muito naquilo. Quando ele desceu, que ele viu aquela bacanal horrorosa, ele quebrou os tábuas. Quebrou. Numa posição de quebra de aliança. Depois que ele fez aquilo tudo que vocês sabem que ele fez, ele vem assim que nem um João sem braço para Deus. Eu sei que o povo cometeu grande loucura, grande pecado, fazendo para si aquele bezerro de ouro. Mas agora, perdoa o pecado do povo. Como é que Moisés teve a cara de pau de pedir isso para Deus? O meu filho rouba de você a casa, os bens, tudo. E eu chego para você e digo assim, pastor, eu sei que meu filho está errado, mas perdoa o meu filho. Moisés sabia que o resultado dali era morte, porque quebra de aliança tem como consequência a morte. Ele teve a cara de pau de pedir. Mas agora, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, botou Deus na bola. Risca o meu nome do livro que escreveste. Em outras palavras, eu não posso viver sem esse povo. Mas quem ouve pode ser. E você chega lá, o que é que eu vou falar com Deus? Jesus Cristo disse que é para falar pai. Chega lá e faz assim, pai. Que mais? Não tem que ficar falando nada. Pai. Às vezes eu fico mais de meia hora dizendo pai. Às vezes eu choro. Às vezes eu rio. Às vezes vem a lembrança do rosto de uma pessoa, eu levo essa pessoa diante de Deus. Às vezes vem uma igreja, eu levo aquela igreja diante de Deus, e assim eu fico. Eu fico. Trazendo o que vem no coração diante de Deus. E depois eu digo, pai, eu esqueci do horário. Tchau, vou contigo. É pai. Moisés foi um homem tão apaixonado pelo ministério dele, que quando o povo construiu o bezerro de ouro, ele estava lá em cima com Deus.
Quando Deus disse para ele: olha, Moisés, desce, que o teu povo, já não era mais meu, teu povo, que tu tiraste do Egito, depressa se corrompeu. Eles construíram um bezerro de ouro para se adorar. Eu acho que Moisés não acreditou muito naquilo. Quando ele desceu, que ele viu aquela bacanal horrorosa, ele quebrou as tábuas. Quebrou. Numa posição de quebra de aliança. Depois que ele fez aquilo tudo que vocês sabem que ele fez, ele vem assim que nem um João sem braço para Deus. Eu sei que o povo cometeu grande loucura, grande pecado, fazendo para si aquele bezerro de ouro. Mas agora, perdoa o pecado do povo. Como é que Moisés teve a cara de pau de pedir isso para Deus? O meu filho rouba de você a casa, os bens, tudo. E eu chego para você e digo assim: pastor, eu sei que meu filho está errado, mas perdoa o meu filho. Moisés sabia que o resultado dali era morte, porque quebra de aliança tem como consequência a morte. Ele teve a cara de pau de pedir. Mas agora, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, botou Deus na bola. Risca o meu nome do livro que escreveste. Em outras palavras, eu não posso viver sem esse povo. Eu amo esse povo. Se eles não viverem